meu nome é Marcelo Zarski e, abre aspas, ler é percorrer com a visão, decifrando-o por uma relação estabelecida entre as sequências dos sinais gráficos escritos e os significados próprios de uma linguagem natural. Fecha aspas. Opa, boa. Meu nome é Anderson Rosa, também conhecido pela alcunha de Frater Goya, e escrever é mudar pensamentos, mudar atitudes. Um escritor tem por obrigação mudar o mundo e a realidade em que ele vive. É isso aí. É isso aí. Boa noite, eu sou o Fábio Sechuk. Abre aspas, eu quase que nada sei, mas desconfio de muita coisa. Fecha aspas, Guimarães Rosa. É isso aí. Galera, estamos aqui reunidos hoje para falar sobre leitura, né? Sobre produção literária e afins com o Fábio. Para quem não conhece, o Fábio ele faz parte da Academia Moroense de Letras, assim como o Goya. Você é um imortal também, Fábio? Ele é imortal há mais tempo, Há mais tempo também. Temos pessoas imortais com a gente aqui, dois imortais, né? Vamos ver como é que vai ser esse papo, porque geralmente só pode haver um, segundo Highlander. Vamos falar mais sobre isso depois da nossa vinheta. Goya, eu acho que você é o cara mais indicado para explicar para o nosso ouvinte sobre o que é a Academia Moroense de Letras e depois também jogar isso para o Fábio também e a gente começar nosso papo mais indicado do que eu, que você faz parte. Não, eu acho que o cara mais indicado para falar sobre isso é o próprio Fábio, já Olha começando, aí. Uma vez que ele é... Você estava entre os membros fundadores, né, Fábio? Eu não. Eu entrei para suceder o professor Sartori, né, que foi o primeiro presidente. Ele faleceu em 2013. No final do ano teve eleição e eu entrei, né, fui empossado em 2014. Ótimo. E hoje você é a tua segunda gestão na ML de presidente, não é isso? Exato. Eu tive uma passagem pela presidência, a primeira vez de 2018 até 2021. Teve uma prorrogação aí, porque foi no período da pandemia e enfim, o nosso estatuto não previa uma forma de realizar as reuniões remotamente. Então, a partir daquele contexto, nós conseguimos fazer a primeira reunião remota e ficou decidido, então, que o mandato seria prorrogado para mais um pequeno período. E eu voltei agora na sucessão do Jair Elias para ficar, se tudo der certo, até o começo de 2026. Fábio, e me diz uma coisa, para o nosso ouvinte entender, vamos lá. Qual é a diferença de uma Academia Brasileira de Letras e de uma Academia Municipal de Letras? Qual a função delas, né? Uhum. E o trabalho que elas desenvolvem, principalmente, ou o que se espera delas? Eu acho que ambas as academias têm um papel, uma responsabilidade social muito grande. No entanto, o que eu vejo que talvez seja a principal diferença é com relação à limitação orçamentária. Uma vez que, por exemplo, a nossa academia tem um caixa, e você, mais que ninguém, pode saber disso, né, porque é o nosso tesoureiro. As nossas atividades são integralmente custeadas pela contribuição dos membros. E por causa disso, nem sempre é possível, mesmo assim a gente faz que é dar um passo maior que a perna. No sentido de que é importante ter um pouco de ousadia, no sentido de promover a literatura, a cultura, como é o caso que nós estamos fazendo agora, novamente, que é a retomada
do concurso que é internacional, José Moser, aliás, concurso internacional de poesia do Rubens Luiz Sartório. José Moser é o cara que, enfim, um escultor famoso aqui. Ele é austríaco, viveu em Piabiru e dá nome a uma honraria da academia, que é o troféu José Moser, otorgado ao final do ano para representantes de categorias que tiveram, enfim, um papel importante na promoção da arte, da cultura em Campo Mourão e toda a região. Mas eu vejo que a principal diferença mesmo entre as academias, nesse caso, é a nossa limitação financeira, porque eu imagino que a vontade de trabalhar e de promover as letras seja a mesma. Entanto, essa eu entendo como a principal limitação. No entanto, isso não impede que os acadêmicos e acadêmicas tenham essa disposição de promover a literatura, de promover a arte, de aplaudir, reconhecer pessoas que foram importantes e que são importantes para a história da nossa região. Eu falo sempre em região porque eu fui o primeiro eleito, primeiro forasteiro eleito pela Academia Mouroense de Letras. Eu moro em Piabiru, que é uma cidade vizinha de Campo Mourão. Na fundação da academia tiveram, por exemplo, o Gilmar Cardoso. Ele foi, enfim, é um dos fundadores, esteve presente, né, na fundação, mas vamos dizer, pela metodologia de eleição, em que todos votam, né, eu fui o primeiro eleito. Entrei em 2014, como eu disse. E estou lá, né, e agora contando com a colaboração dos colegas para aproximar a academia da comunidade por meio de alguns projetos. Um deles é esse concurso literário. Em 2019, nós fizemos a primeira edição do concurso, que ainda não era internacional. Nós optamos por fazer, considerando que nós não tínhamos nenhuma experiência na realização de concursos literários, limitamos a participação apenas aos moradores dos 25 municípios da CONCAN. Mas, ainda nessa primeira edição, nós recebemos inscrições de pessoas de outros estados. E aí não tivemos como considerá-los nessa primeira edição do concurso, considerando que o regulamento não previa, né, se limitava apenas a CONCAN. E aí, na segunda edição, que foi feita, salvo engano, em 2020 ou 2021, não lembro, nós já abrimos, então, a possibilidade para que qualquer pessoa, de qualquer nacionalidade, possa se inscrever, desde que o poema, né, que o seu poema esteja em língua portuguesa, seja inédito e seja composto em língua portuguesa. A propósito, as nossas inscrições vão até o dia 12 de agosto. E tem premiação em dinheiro, isso é importante. Que é um esforço muito grande que a gente faz para que a academia, por meio desse incentivo, que é a premiação em dinheiro, em primeiro lugar vai receber R$800, segundo lugar, eu não lembro agora se é 500 ou 600 reais. Mas, enfim, eu sei que o primeiro lugar, R$800, e tem uma premiação que vai até o quarto lugar, que receberá, salvo engano, R$300. E aí tem uma segunda categoria, que é a de poemas em vídeo, né? Os poetas que ficarem classificados entre os 50 melhores, na opinião dos jurados, vão ser convidados a apresentar os seus poemas na forma de vídeo, seja declamando, ou seja usando algum outro recurso. E para essa categoria específica também vai ter uma premiação em dinheiro. E por causa disso, né, eu entendo que é a primeira, vamos dizer, a primeira diferença que me vem à mente em relação às duas academias é a questão financeira, já que a gente tem passa algum aperto no sentido de que é preciso conseguir dinheiro para fazer o pagamento dessas premiações. Recentemente, por exemplo, nós fizemos uma rifa
de um quadro, né, para arrecadar dinheiro. E vamos fazer outra iniciativa no final do ano para completar o valor da premiação. Eu posso falar? Eu quero dizer que eu, mais que ninguém, talvez, da academia, acredite muito no papel dos concursos literários, porque eu venho de um concurso literário, venho de alguns concursos. Em 2008, eu participei de um concurso em Minas Gerais, chamado Caleidoscópio, que foi organizado por um poeta de Belo Horizonte. Mandei lá, tinha uma premiação, salvo engano, de R$200. Eu mandei meu poema, ele foi classificado em primeiro lugar. Isso já me deu motivação para que eu continuasse produzindo poesias. No ano seguinte, eu mandei algumas poesias para um concurso literário na Itália. E, para minha surpresa, também ganhei e fui receber a premiação lá na cidade de Lecce. Então, eu acho que esse empenho e esse esforço vale a pena quando há essa possibilidade de que novos talentos surjam e que, enfim, a poesia possa ser espalhada em todos os cantos. Pois é. Aí vem, acho que num tema importante de tocar, que é a importância da literatura, da escrita, né, que acho que acaba sendo a principal definição. O Milor Fernandes, né, ele tinha uma leitura sarcástica de uma academia de letras, que ele dizia que a academia de letras compõe-se de 39 membros e um morto rotativo. Né? Que é exatamente o nosso caso agora. Exatamente. E daí, ele, apesar dessa leitura sarcástica, né, eu gosto muito do Alan Moore, e esses tempos eu estava fazendo um curso dele de escrita, e aí ele comenta que a escrita ela tem um papel xamânico, né? Ela começou lá com xamãs que eram capazes de registrar o pensamento de alguma forma e transmitir o pensamento à distância. Então, graças à escrita, ela, né, tudo aquilo que antes era impossível para o ser humano, registrar sua história, registrar suas emoções, né, se tornou possível por causa da escrita, né? Então, a escrita permite que a gente viaje séculos atrás e encontre com textos como as Edas lá nórdicas, ou a própria Bíblia, né, nos faz levar a tempos antediluvianos, inclusive graças à escrita. Se não fosse o registro escrito, nada disso seria possível. E em toda a história conhecida do ser humano, a escrita ocupa um lugar de destaque e os escribas sempre foram associados a uma elite, né? A uma elite de um conhecimento de ordem superior, seja ela uma expressão mágica, uma expressão gnóstica de um conhecimento quase divino, né? Mas também a capacidade de moldar realidades, né? Então, a meu ver, como autor, e utilizando essa questão do Alan Moore, eu vejo que o futuro das gerações acaba, de alguma forma, repousando em nossas mãos, né? Porque nós vamos... Se você pega, por exemplo, casos que nem teve até do Monteiro Lobato, que o pessoal fez aquelas falas, mas ele era racista, ele era não sei o quê, mas, antes de mais nada, é um registro de um momento histórico, ele está gravando ali a história de como era o Brasil daquele período, não apenas o ponto de vista do Monteiro Lobato. E aí, nesse quesito, o autor se torna testemunho ocular do universo que ele vive. Então, a meu ver, quando nós temos uma academia de letras, basicamente é uma guardiã dessa cultura que ela se torna importante, né? Como é que você vê tudo isso? É interessante. Eu entendo que
gostei muito nessa retomada que você faz, eu fui de alguma maneira pensando também na minha trajetória, de como que as letras, né, foram importantes na minha caminhada. Depois eu vou falar um pouquinho também disso. Mas eu acho que é por aí. No entanto, eu penso que além dessa dimensão de preservar aquilo que foi produzido, compete, e eu acho que essa talvez seja, na minha leitura, a missão principal de uma academia, é de não só estar atrelado, mas dar continuidade àquilo que foi produzido no passado por meio de iniciativas que permitam que surjam novos escritores, que a literatura, também aquela literatura e tudo aquilo que foi produzido por quem nos precedeu, seja conhecido e seja divulgada. Isso naturalmente faz com que surjam novos talentos, novos escritores. Eu não conheci, mas eu tive assim contato com a língua escrita. Na minha casa veio de maneira muito natural. A minha mãe já é falecida, era professora, mas quando eu comecei a pensar na palavra como um objeto de arte, né, de cultura, por incrível que pareça, nesse poder vivificante da língua, foi num cemitério. Meu pai é coveiro. E desde quando eu era pequeno, né, nas vésperas, nas semanas que antecedem o dia de finados, ele me intimava para que eu fosse ao cemitério e desenhasse nas lápides o nome do falecido que estava ali. E nesse exercício, claro, né, eu me empenhava bastante para que aquele nome fosse bonito, né, tivesse uma estética. E isso rendeu alguma coisa no sentido de que meu pai sempre me convidava para... Todo ano eu ia lá para escrever a minha família. Meu pai é coveiro, meu irmão ainda é coveiro, trabalha. Meu pai já é aposentado, mas meu irmão trabalha ainda como um dos coveiros do município de Piabiru. Eu preferi seguir o caminho da minha mãe, mas a semente, de alguma maneira, foi ali numa dessas lápides, que é uma coisa simples. No entanto, eu entendo que é preciso que a gente faça com que outras sementes surjam para que a língua esteja preservada na sua vitalidade, no seu potencial criativo. Eu entendo que essa é a nossa vocação como acadêmicos, como membros de uma academia, de dar condições para que surjam talentos aqui na nossa região, mas no mundo inteiro. Viu, deixa eu perguntar, assim, eu como de fora, né, vamos dizer assim, desse meio, né, da academia, assim, dá a impressão de que ela seria tipo como se fosse, não uma associação, né, mas como se fosse talvez uma entidade que fomentasse a escrita, vamos dizer assim, fomentasse esse lado que nem vocês colocaram, né, de manter viva, né, os escritoras, aqui, no caso daqui da cidade, né, é mais ou menos assim que funciona. E uma outra pergunta, assim, como que funciona o processo, tipo assim, de indicação, né, para alguém se tornar membro da academia? É um edital, não é? É uma indicação? A pessoa... Como que é feito esse processo, né? Recentemente o Goya entrou, né? E aí a gente tava lá, né? Foi bem bacana, assim. Foi prestigiar esse momento. E eu sempre fui curioso para saber. Eu nunca perguntei para ele como é que foi. A gente conversa e eu nunca perguntei. Mas como é que funciona isso? Bom, primeiro que de fato, como você bem disse, a academia, antes de tudo, é uma associação. Tem um estatuto, né, tem as suas, enfim, né, o seu regulamento, aquilo que norteia
o funcionamento da academia. Ela tem que promover iniciativas que aproximem a comunidade das letras, da literatura, e para ser membro de uma academia, no caso da nossa academia, inicialmente, nós tivemos recentemente, acho que em 2022 mesmo, foi a 2021 ou 2022 que teve a alteração do nosso estatuto para padronizar a forma de ingresso na academia. Antigamente, quando havia uma renúncia, atualmente eu falei para o Anderson, para o Tergoy aqui, nós estamos vivendo um momento que ilustra aquilo que ele falou, mas na verdade não é bem assim, porque não tem um morto nesse momento, felizmente, porque a vaga que hoje está aberta é de uma professora que pediu, né, apresentou a sua carta de renúncia. E eu estou dizendo isso porque antigamente, quando havia renúncia de algum acadêmico, então quem ficava fazia a indicação, né, e consultava, fazia um convite para que os escritores da nossa cidade ou da região integrassem. Mas isso, a partir da mudança do estatuto, não existe mais esse convite ou indicações internas. Inclusive, eu participei como relator do estatuto atual, em que os acadêmicos definiram que era mais democrático que todo o ingresso se desse por meio de editais públicos. Então, recentemente foi concluído o prazo para recebimento de inscrições para a candidatura da cadeira, salvo engano, a cadeira 8, que é do patrono, é o professor latinista Nicon Cópico. E, enfim, nós recebemos, acho que foi o edital que teve o maior número de interessados. Nós recebemos 6 inscritos, 6 candidatos. 2 candidaturas não atenderam, enfim, aos requisitos. Portanto, estão em processos de avaliação daquilo que é exigido para a apresentação da candidatura, que é ter uma obra inscrita. Um dos critérios é esse, ter uma obra publicada, né? Você tem que publicar, apresentar sua obra em forma de livro, e em livro físico ou eletrônico, né? Um e-book. E aí, os livros, né, aquilo que é apresentado é submetido a uma comissão especial, que faz a valutação, a análise daquele livro, e daquilo, não só dos livros, artigos, tudo que a pessoa produziu que tenha relevância literária, é submetido, então, por essa comissão a uma tabela lá de critérios que atribui uma nota, né, atribui pontos, na verdade, para aquela candidatura. Então, como nós recebemos agora, que permaneceram válidas 4 candidaturas, os acadêmicos que estão nessa comissão vão elaborar um parecer em que se atribui a nota para cada uma das obras apresentadas. Depois, esse parecer é distribuído entre os acadêmicos, mas apenas para consulta, né? Já que o parecer ele serve apenas como um instrumento para que os demais acadêmicos que não tiveram acesso ao material apresentado, ou porque, enfim, se quiser ele pode ter acesso. No entanto, nem todo mundo tem tempo de ler todas as obras que os candidatos apresentam. Por isso serve esse parecer, que é encaminhado, abre um prazo para elaboração, se abre um prazo para elaboração desse parecer. Depois, os acadêmicos votam em quem considera que tem o perfil mais adequado. Uma coisa que a gente tem, nem sei se eu posso falar isso, mas uma coisa que nós temos, claro, isso não faz parte dos critérios, mas a gente torce sempre para que quem entra na academia, quem é a pessoa que é eleita, não seja uma pessoa chata. Porque uma associação, né, um agrupamento de pessoas
Você tem que ter uma disposição grande para conviver com um diferente, já que a academia ela não tem nenhum tipo de... Ela não é padronizada, né? Você pode ter a sua ideologia, a sua religião, ou pode não ter nenhuma, e tudo isso tem que ser respeitado na nossa academia. E quando, né, felizmente nós não temos nesse momento ninguém com esse perfil, mas eu acho que é um ponto que se deve ser considerado na eleição, na votação, essa pessoa tem essa disposição, tem essa abertura, o espírito de... um estado de ânimo mais sociável. Eu acho que isso é importante, mas é uma brincadeira. Esse episódio não é apenas sobre a ML, mas eu te convidei até para saber um pouco mais de você. Né? Desde que eu acompanho as atividades da ML, eu sempre te vejo como uma pessoa sempre disposta a ajudar. Na realidade, eu vejo você é um dos que passaria no critério, porque você não é chato. Né? E eu vejo sempre você assim, muito disposto a participar ativamente de tudo que a ML faz. Tá sempre ali na ponta de lança, sempre na frente, disposto a tomar ovo se necessário, mas disposto a participar. Porque eu vejo que você acredita muito nisso, é o que transparece para mim. E aí eu convidei você para esse episódio, inclusive para te conhecer mais como pessoa, né? Então me conte, quem é você? Como é que você começou a se interessar pela leitura, por literatura? Eu soube, recentemente eu estive lá, você sofreu uma perda aí de uma tia sua que foi muito importante para você. Inclusive, se você quiser, poderia de repente dedicar esse episódio a ela, como uma homenagem, né? Então me conte um pouquinho da tua jornada pessoal. Certo, então já disse, nem sei se eu disse, mas eu sou professor, muito em função da minha mãe. E como você, e agradeço, né, mais uma vez pela tua presença aqui no funeral da minha tia. Eu tive 3 mães, na verdade. A minha mãe, propriamente, a professora Julieta, que era professora da educação básica, alfabetizadora. Minha mãe faleceu precocemente, em 2014, portanto, já se completou, então, uma década do seu falecimento. Em 2021, eu perdi uma outra tia que também era tinha muita amizade com ela, muita proximidade, que era a tia Cida. E eu me identificava muito com ela, a tia Cida, porque ela era bem humorada, não era uma pessoa chata, como você também não é. Enfim. E a tia Cida era uma pessoa muito simples. Desde quando minha mãe faleceu, ela fez uma promessa à minha mãe de que ela viria em casa. Eu sou solteiro, e minha mãe pediu a tia Cida que viesse fazer café. E a tia Cida vinha religiosamente 3 vezes por dia, cedo, meio-dia e à tarde, fazer café. E eu fui aprender a fazer café, na verdade, com meu pai recentemente. Porque quem fazia era a tia Cida. E ela fazia daquela forma tradicional. Você compra o café em grão, cru, torra no torrador, ali no fogão a lenha, moe o café, que exala aquele aroma por todo o bairro, né? Porque o café feito assim é uma experiência sempre coletiva. Inclusive, o meu poema mais famoso é relativo ao café. Tia Cida fazia um café muito forte. Ela foi uma pessoa muito leal, muito presente. Eu tive muita sorte de contar com a tia Cida. Ela faleceu em 2021, vítima de um câncer. Ela fumava bastante.
E eu me identifico muito com a tia Cida, já falei pela questão do humor, mas também porque ela tinha uma curiosidade muito grande pelo fenômeno religioso. Na casa da tia Cida, em cima da geladeira, tinha um verdadeiro panteão. Estava ali convivendo muito bem Nossa Senhora de Fátima, Buda, enfim, era uma... Eu não tenho, claro, não tenho não tenho a mesma... as mesmas práticas religiosas da minha tia, no entanto, eu tenho um interesse muito grande pela religião. O tema da minha dissertação de mestrado foi sobre 2 temas que eu gosto muito, que é religião e política. Mas eu via que na casa da tia Cida tinha de tudo. Ela gostava muito de ler, inclusive ela recebeu, embora não tenha concluído a sua formação, educação básica, ela não terminou o ensino fundamental. No entanto, ela recebia sempre uma premiação da biblioteca municipal que existia ali nas proximidades. Lá eu morava em Maringá e depois veio morar aqui em Piabiru. E curiosamente, depois do falecimento da minha tia, a casa, o terreno onde ela residia, lá em Maringá, virou sede da biblioteca em que ela foi premiada como melhor, né, uma das leituras mais frequentes, mais assíduas. Bom, falei então que a tia Cida tinha, como eu tenho aqui, embora eu seja católico e professe a religião, e enfim, tenha uma experiência, talvez por convicção, mas a minha família é toda multirreligiosa, né? Meu avô foi um refugiado libanês, portanto era muçulmano. Da família da minha mãe tinha a Lourdes, que era uma prima da minha mãe. Enfim, ela era espírita, e eu tenho uma irmã que é pastora. Enfim, e muito disso estava na casa da tia Cida, porque lá você podia ter acesso a livros de oração, a publicações das Testemunhas de Jeová, tinha rituais de religiões japonesas. Enfim, eu também gosto de ler sobre esses assuntos. E a última tia que eu tinha mais proximidade é a tia Amália. Eu chamava a tia Amália, quando era criança, eu não chamava a Amália de tia. Quando eu era pequeno, chamava sempre, me referia a ela como mãe. Minha mãe, por ciúme, me proibiu, né? Então eu não me acostumei a chamá-la de tia e chamava pelo nome, como todo mundo, né? Como os demais irmãos dela chamavam. Então, ela sofreu um acidente no começo do ano, sempre esteve presente, assim como a tia Cida também teve uma presença muito leal, muito constante. A tia Cida trazia o café e a Amália trazia o almoço. Todo dia, desde quando minha mãe faleceu, ela trazia um prato de comida. No final de semana era sempre lasanha. E assim como a tia Cida, ela também não faltava um dia. Às vezes, quando eu tinha algum compromisso em Campo Mourão, e não podia, né, chegar no almoço, mas quando eu chegava, o prato estava ali. Mesmo que eu mesmo não tivesse cumprido aquele compromisso, ela cumpria, as duas, tia Cida e tia Amália. Então eu sou muito, e eu nem posso reclamar da partida precoce delas, porque, enfim, me sinto muito privilegiado de tê-las, ter podido contar com a presença. Tudo que eu postava, né, Facebook, Instagram, que mais recentemente eu reabri a conta, né, mas primeiro comentário era sempre da minha tia. Também era professora municipal, e até é estranho depois, quando, né, acontece essa perda, e no caso dela foi de uma maneira muito trágica. Ela sofreu um acidente indo no final de semana, no sábado à noite, enfim, e a gente teve que conviver com essa perda. Como eu disse, eu não posso senão agradecer a Deus, não evidentemente pela perda, mas pela possibilidade que eu tive de conviver com pessoas tão generosas,
tão amorosas, e eu assim, me sinto muito abençoado nesse sentido. Bom, falei que eu venho das letras, né? Eu tive a sorte de ter uma excelente alfabetizadora, que é a professora Carmen, Dona Carmen. Eu fui alfabetizado com ela. Eu comecei minha alfabetização em 87. E aí eu sempre falei, né? Aliás, já escrevi um texto sobre isso, que eu gostava mais das aulas da Dona Carmen do que da Xuxa, do programa da Xuxa, porque a Dona Carmen era e eu já tive a oportunidade de homenageá-la pessoalmente, foi uma pessoa assim uma visionária à frente do seu tempo. Ela levava tartaruga na sala de aula. Foi a primeira vez que eu escrevi meu nome numa máquina, né, uma máquina de escrever, foi na aula da Dona Carmen. Uma vez ela levou a gente para uma pedreira, cada um podia pegar ali uma pedra que tivesse enfim, você conseguisse identificar nessa pedra um objeto, uma coisa que, sei lá, que tivesse uma possibilidade de ser uma escultura. Daí nós chegamos na sala, pintamos aquela escultura. Eu lembro muito que das aulas de... Bom, foi a primeira vez que a gente fez pipa, foi na aula da Dona Carmen. O primeiro prêmio que eu ganhei foi na aula da Dona Carmen. Eu nem lembro o que era, eu lembro que eu ganhei 1 quilo de tomate. E ela perguntou assim: Fábio, você vai querer comer esse tomate sozinho ou vai querer dividir com os colegas? Eu falei, eu vou dividir então, Dona Carmen. Foi uma experiência muito boa. Dona Carmen, né, foi uma ótima professora. Depois eu comecei meu ensino médio naquele período que você podia, hoje em dia ainda pode, né, em alguns colégios. Enfim, eu comecei fazendo 2 ensino médios, né, que era aquele ensino médio profissionalizante. Eu comecei na contabilidade, que se fazia o técnico de contabilidade. E aí, algum tempo depois, pensei, eu vou fazer também magistério. Já que a minha mãe é professora, eu gosto de estar na escola, então vou fazer. E comecei por um tempo fazendo os 2. E aí eu pensei, eu sou ruim de conta, vou ficar só com o curso do magistério. E aí assim foi. No final chegou o período de fazer vestibular, a minha professora Célia, de língua portuguesa, também a professora Emília, que dava... As duas me aconselharam que eu tentasse fazer o vestibular para letras. Eu gostava de escrever, enfim, gostava de gramática, né, me dava bem nessa área. Aí fiz o vestibular e cursei, fiz o curso de letras. Quando chegou, enfim, tive ótimos professores também. Infelizmente, a professora Edicléia foi uma professora de inglês. O professor Wilson, que agora vai ser homenageado também, vai integrar a academia na categoria de membro honorário, também foi meu professor de língua portuguesa, de literatura. Bom, eu tive uma experiência muito boa, mas durante o curso, né, eu não escrevia nenhum poema, né? A minha vocação para poesia foi um pouco mais tardia, quando eu já era professor do curso, a partir de 2008. Entrei para substituir temporariamente o professor Carlos Aleixo, que foi meu professor de latim no curso de letras. E quando ele assumiu, um ano depois que ele assumiu a direção ainda da FECILCAM, depois ele se tornou reitor da Unespar. Então, desde 2008, eu fui permanecendo temporariamente por quase 12 anos como professor de latim no curso de letras. Foi uma experiência muito boa. Quando eu assumi as aulas dele, e evidentemente, como era um concurso, aliás, um teste seletivo, né, porque como você não é efetivo, a cada 2 anos você deve refazer o teste seletivo. E como na minha área pouca gente
enfim, ou não tinha interesse, ou não, era pouco concorrido. De maneira que eu toda vez refazia o teste e passava, né? E assim fui, fiquei lá 11 anos e alguns nos quebrados. E de tanto eu passar, alguém, não sei se alguém fez uma denúncia para o Tribunal de Contas, no sentido de que o Fábio é de um partido, então o diretor dele é do mesmo partido, né, o reitor é do mesmo partido, então pode ter havido um favorecimento, já que ele está ali há mais de 10 anos. Enfim, eu tive que, né, além de trabalhar bastante, e eu sempre, durante esse período, eu realizava, ao final do ano letivo, uma mostra cultural chamada Vesper Romane Culture, que era uma possibilidade de dar um pouco mais de vida à disciplina de latim. Naquele período, o latim estava em três disciplinas, né? Latim 1, que era no primeiro ano, Latim 2 no segundo ano, e também estava presente num período na disciplina de Língua Portuguesa 3, que é aquela que tratava do português histórico, da gramática, da formação histórica da língua portuguesa. E por causa disso, então, tinha eu via como necessidade de dar um pouco mais de ludicidade para a língua, para essa disciplina, que é um pouco pesada, é um pouco matemática, já que o latim, diferente do português, é uma língua sintética, então a forma de construção é bem diferente. Mas eu assim, foi uma experiência muito boa, agradeço muito, né, e fico muito satisfeito de ter tido essa possibilidade de lecionar também no ensino superior, já que eu sou professor da escola básica, do ensino fundamental, trabalho aqui na Escola São José. Atualmente eu estou afastado, licenciado, na verdade, para desempenho de mandato classista, já que eu sou presidente de um sindicato aqui, sindicato municipal, também pela segunda vez, né? Eu estou novamente na presidência do sindicato, depois de quase, 10 anos. E aqui em Piabiru, ainda falando um pouco da minha trajetória, eu fui secretário de Educação durante a gestão do prefeito Claudinei, entre 2013 a 2016. Comecinho de 2016, enfim, seguindo o calendário eleitoral, durante esse período você tem que se afastar para quem vai concorrer a um cargo eletivo. Como secretário de Educação, consegui dinamizar algumas coisas, nós conseguimos elevar a nota do IDEB, naquele período era de 4, alguma coisa, para 7,2, naquele ano, isso em 2015. Foi 2015 que a nota é divulgada em 2016. Piabiru ficou era a quinta melhor nota do estado do Paraná, mas isso não só pelo trabalho que a gente fez na sala de aula, mas também naquilo que se fazia na cozinha, já que nós demos uma atenção especial para a merenda escolar. Nós inserimos pratos no cardápio da merenda escolar, de pratos típicos da região. Só não podia ter, evidentemente, de Piabiru, né? Porque aqui era o prato típico, o carneiro ao vinho, não pode ter vinho na merenda escolar. Então, mas tinha vaca atolada, tinha, enfim, uma variedade de pratos. Inclusive foi matéria da Globo, do G1, foi bem legal. E talvez por causa disso eu fui eleito vereador em 2016, fiz um mandato muito sério, mandato buscando representar de fato os interesses da comunidade. Tanto é que a associação das câmaras da CONCAN, chamada CAN 12, me atribuiu o prêmio por três anos consecutivos de vereador nota 10. Então é uma coisa que eu me orgulho um pouco. Mas eu nesse momento, não tenho a intenção de voltar para a política, porque é uma coisa que demanda tempo, demanda saco também, porque você tem que lidar com situações que não são muito
muito poéticas. Então, mas deixa eu te fazer uma pergunta, Fábio. Você pelo jeito, você é a pessoa certa para responder essa pergunta. Pois não. Né? Aonde que a literatura e a política tornam-se parceiras, ou até onde que, por exemplo, a literatura influencia também a tua visão política de mundo? Como que essas duas coisas trabalham juntas? Porque em você, isso é bastante evidente. Você foi vereador, você foi secretário de educação, né? Você é um presidente classista, né? Que representa a sua classe aí em Piabiru. Então, obviamente, você tem um pezinho na política. E a gente vê que grandes escritores do Brasil sempre se envolveram em questões políticas, né? Aonde que a literatura, as letras, se envolvem com isso? Por que essa proximidade? Eu acho que aquilo que a gente, né, as nossas afinidades literárias, né, aquilo que você lê, de alguma maneira influencia a tua visão de mundo, aquilo que você define como importante, né, como necessário para que haja uma sociedade mais justa, como se diz, mais justa, mais fraterna e tudo mais. Quando eu fui secretário, isso era importante. Eu pensava assim, que eu tenho que sair daqui, quando eu sair, deixar uma coisa melhor do que quando eu entrei. Então, por isso, inclusive, como secretário, implementei claro, com a ajuda dos colegas que estavam ali me auxiliando, um concurso literário que, felizmente, foi mantido durante inclusive esse ano, ainda hoje é realizado, que é o concurso literário chamado Poema no Prato. Em 2013, logo que nós entramos, uma professora que trabalhava comigo, professora Cleonice Lazarete Cabreira, que era à época diretora da divisão de cultura, ela me fez essa proposta: vamos fazer então um concurso literário chamado Poema no Prato, em que nós vamos estampar no prato do carneiro Alvim, que é o nosso prato típico, um poema, né, que falasse da nossa cidade. Então, de alguma maneira, isso refletiu também a fazer poético na questão política. E outra questão que eu acho muito válida, que é outro concurso que nós fizemos aqui, que felizmente eu devo reconhecer que foi mantido pela atual gestão também, que é um concurso que é também realizado no final do ano, que é o que premia as melhores experiências pedagógicas. Então, desde 2013, nós fazemos esse concurso de projetos pedagógicos, para reconhecer e aplaudir boas experiências que acontecem na sala de aula e muitas vezes ficam limitadas ali a 4 paredes. Então, nosso objetivo era justamente esse, de dar a conhecer aquilo que se faz na sala de aula, que é exitoso, que tem resultado, e para que o professor pudesse, de alguma maneira, ter um reconhecimento, né? Saber, olha, nós estamos te aplaudindo, nós estamos valorizando, e principalmente é importante que a gente replique isso para outras unidades escolares. Então, isso aconteceu. Eu tive a sorte de ser premiado depois que eu saí, evidentemente, como professor, 2 vezes. A primeira vez eu fiz e já retomando um pouco a minha familiaridade com a multiplicidade religiosa, porque surgiu na sala de aula um tipo de preconceito com uma menina cuja avó era benzedeira. Então, pensei em algum projeto que, de alguma maneira, tematizasse as benzedeiras, que são mulheres benignas, têm um papel importante na comunidade, e que muitas vezes é o único ponto de acesso para a saúde, de alguma maneira, são as benzedeiras. Então, nós fizemos um projeto tematizando as ervas medicinais, mas com um pano de fundo os saberes das benzedeiras. O projeto foi vencedor,
eu não lembro agora que ano que foi, acho que foi 2018. E no ano seguinte, novamente, quando eu fiz um projeto pedagógico sobre o José Moser, né, que é um cara que foi um grande artista plástico, escultor aqui. Na verdade, ele não era daqui, era da Áustria. Ele veio para cá, para o Brasil, para tentar uma vida melhor. Foi para Santa Catarina, para a cidade de Três Itilhas, e depois veio para Piabiru. E como forma de divulgar, de fazer, né, publicidade da sua... uma estratégia de marketing, já que ele morava à beira da rodovia, essa né, entre Campo Mourão e Maringá, essa rodovia que passa aqui, ele resolveu fazer uma escultura, uma sereia, com os seios à mostra, como um pilar da varanda da casa dele. Todo mundo passava ali, durante muito tempo era um ponto de referência, um ponto turístico na cidade de Piabiru. Então eu fiz um projeto para que as crianças conhecessem a história do José Moser. E, enfim, foi um projeto exitoso, teve o reconhecimento do município. E depois, acho que ainda em 2019, que nós conseguimos batizar um prêmio literário que a Academia Moronense de Letras oferta, que é o Troféu José Moser, dá a essa honraria o nome dele, que foi um cara extraordinário, um artista, talvez, para mim, é um dos maiores artistas do sul do Brasil. Ele tinha assim uma precisão, um cuidado muito grande com a questão, com o corpo humano, assim, a fidelidade com as articulações, né, o detalhe nas unhas, o cabelo, as veias. É uma obra muito realística. Aqui, por exemplo, em Piabiru, o Cristo crucificado, né, aquele que fica no altar, né, no presbitério, é uma obra dele. Então, felizmente, esse projeto pedagógico foi premiado, mas mesmo que não fosse, já tinha atingido a sua finalidade, que era dar destaque a essa figura tão importante que foi José Moser. Tem obras dele espalhadas por todo o Brasil, tem na sede da ONU, tem obras dele. É um cara que, assim, foi muito grande e talvez nem era tão lembrado, tão conhecido. Então, eu acho que é isso, é que a nossa visão de mundo, aquilo que as leituras nos influenciam, né, aquilo que nós vamos construindo ao longo da nossa trajetória por meio daquilo que a gente tem acesso, seja pelos livros, seja pelos filmes que a gente vê, enfim. De alguma maneira isso reflete no nosso fazer, aonde quer que a gente esteja, seja na sala de aula, seja num gabinete, seja numa cadeira de vereador, seja na Academia Moronense de Letras. E deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você comentou que ele teve algumas peças, a gente pode dizer vandalizadas, né? Porque foram queimadas, foram destruídas, né? Exato. Porque nós tínhamos, durante esse projeto, não só durante o projeto, mas depois, quando se oficializou que o nome José Moser batizaria uma honraria da Academia Moronense de Letras, nós tivemos... Se muita gente vinha falar, olha, Fábio, cadê aquela... Eu mesmo não conheço, né, a sereia. Cadê essa sereia? E aí, pesquisando, nós, infelizmente, tivemos a notícia de que muitas das obras dele, ele produziu muita coisa, né, era um cara, assim, muito produtivo. Ele veio, para você ter uma ideia, ele veio de Santa Catarina para cá, não com o intuito de fazer escultura. Ele veio para cá, abriu fez um acordo lá com um amigo dele, que também era austríaco, para abrir uma... como é que fala? Que produz lenha, madeira. Uma serralheria aqui em Piabiru. Acabou que não deu certo e
não teve o mesmo êxito que ele esperava nessa atividade. E por que ele teve essa iniciativa? Porque Piabiru, ele veio para cá em 51, foi exatamente no período que o município estava sendo criado, então as casas estavam sendo construídas, então ele achou que fosse dar... isso ia, de alguma maneira, ter algum tipo de lucratividade. E não foi exatamente o que ele encontrou aqui. Então, ele achou que seria mais... que teria mais utilidade, ou que teria mais rentabilidade, e eu não o culpo por isso, não faço nenhum tipo de censura nesse sentido. Cada um sabe onde que o calo aperta e que você tem que dar seus pulos para se manter, para manter a sua família. E ele, de fato, se dedicou exclusivamente, né, pensando assim, não se dedicou às artes, à arte pela arte, né, mas uma característica, inclusive, né, quando se fala assim, o que eu estou falando? Porque quando se fala em arte sacra, naturalmente, você imagina o seguinte, então se é uma arte sacra, foi inspiração divina, logo o autor foi só um instrumento para que essa obra fosse concretizada. É uma inspiração divina, a autoria de Deus. Muito bem, estava falando assim que você tem essa ideia de quando uma obra sacra tem esse título, se espera que a inspiração seja divina e, portanto, o autor, de alguma maneira, deve esconder a sua autoria. O José Moser nunca fez isso, né? Tanto é que todas as suas obras, de alguma maneira, o nome dele tem um grande destaque e, inclusive, por exemplo, tem um chamado Cristo Morto, que é uma obra muito bonita que nós temos na Igreja Matriz, tem lá um nome bem visível, José Moser, que era a forma dele divulgar a sua arte. Ele, então, veio para cá, fez começou a retomar, então, essa questão dessa produção. Apesar da sua, como eu posso dizer, do volume das suas produções, todas elas com muita qualidade, com muita precisão. Era como uma estátua. As estátuas dele tinham muita realidade, né? Você consegue muito bem identificar quando uma obra é do José Moser, aqui entre as obras que tem disponíveis na Igreja Matriz, vendo que ela assim, tem uma fidelidade muito grande com a aparência humana, é impressionante. No entanto, apesar disso, as únicas obras do José Moser que sobraram aqui no município de Piabiru, além de algumas famílias que tem, que ele pessoalmente presenteava, era um cara muito generoso e muito amistoso, faleceu na década de 60. As únicas obras que permaneceram são aquelas sacras, são as que estão na Igreja Matriz, que o Cristo crucificado, que está no altar da Igreja Matriz, tem um Cristo morto, tem um rascunho que ele fez desse Cristo, também está na Igreja Matriz, e além da Igreja Católica, tem a Igreja Luterana, que mantém uma obra do José Moser. No entanto, aquilo que estava no seu ateliê, dizem que teria sido queimado, o que restou, principalmente a sereia, que era, que não tinha, evidentemente, uma conotação religiosa, e é uma parte da obra do José Moser que eu admiro bastante, né? Ou seja, ele pau para toda a obra. Precisa de um Cristo? Vamos fazer. Precisa de uma sereia? Aqui está. Então eu admiro bastante. No entanto, infelizmente, as obras dele foram supostamente, alegadamente, queimadas, que é aquilo que nós descobrimos durante o período de reunir informações sobre a vida dele. Isso, evidentemente, nos deixou muito entristecido, porque nós tínhamos a expectativa de resgatar, colocar essas obras em destaque para que as pessoas pudessem ver. Muita gente tinha
expectativa de conhecer essa sereia, que infelizmente só ficou agora nas fotos. Nossa, uma pena isso. Uma pena. E aí, deixa eu te fazer uma outra pergunta, porque isso daí a gente vê que existe um certo preconceito com relação à expressão artística, né? Isso é uma coisa um tanto evidente. Que alguém fez isso porque não concordava com algo que estava ali representado, independente do que for, né? E daí isso me faz pensar também, por exemplo, hoje na própria forma de escrita, por exemplo, hoje nós temos outros gêneros literários, como, por exemplo, você tem os quadrinhos, né? Então você tem hoje histórias em quadrinhos que são verdadeiros clássicos e que vão ficar durante muito tempo, né? Aí eu pergunto para você, como o membro de uma academia de letras, será que em algum momento a gente vai ver um autor de histórias em quadrinhos contemplado como um imortal? Sim, na verdade nós já tivemos o Pichote, que é um cara, né, dessa área aí do cartoon. Ele esteve na academia por um período, acho que é fundador de uma das cadeiras, eu não lembro agora qual, mas infelizmente ele também renunciou, e é um direito da pessoa, né? Inclusive isso não se previa estatutariamente quando uma pessoa tinha a possibilidade, né, que ela tivesse o direito de renunciar. E isso eventualmente acontece e a gente tem que respeitar. Porque, inclusive, uma das motivações de a gente ter criado a categoria de membro emérito foi inspirada na renúncia do Papa, que depois, né, foi chamado de Papa Emérito, Papa Bento XVI, que eu tive estive assim perto dele algumas vezes. 2 vezes, na verdade. Algumas vezes não, só 2. Mas é isso, né? Se até o Papa pode renunciar, imagina um acadêmico, né? Então, mas a nossa academia já esteve representada por um período grande, né? O Pichote esteve lá como representando esse tipo de literatura, que eu acho muito válida e eu particularmente gosto bastante. Eu ia perguntar isso, o Fábio, porque teve essa polêmica do Maurício de Souza, né? Que acho que, né? E tipo assim, aqui como é edital, né? Então, por exemplo, alguém que tem obra publicada pode estar entrando no edital e daí, lógico, vai para dentro dos critérios, né? Como é o edital, deve ter um monte de critério, um monte de coisa para seguir. Mas daí, assim, você vê, que nem aqui teve o Pichote, né? Mas você acha que a produção desse tipo de obra literária, né, de quadrinho, que não é uma obra, por exemplo, um romance, um livro, alguma outra coisa assim, você acha que ela é menor? Ou talvez os artistas desse tipo de linguagem não tão, assim, talvez não tenham tanto interesse em estar entrando numa academia ou sei lá, porque no Brasil mesmo teve essa polêmica do Maurício de Souza, né? E eu acho que nunca teve ninguém, né, dessa área, né, assim. Você acha que rola um certo preconceito de dentro da academia, não daqui do caso, né, como o Pichote é um exemplo, ou não tem tanta procura, ou não é... Talvez essa galera dessa linguagem não tá tão interessada nisso. Como é que você vê isso, né? Pode ser que no caso, né, nacional não tenha as pessoas, enfim, que definem quem é que entra e quem não numa academia, não enxergue esse tipo de literatura como merecedora de ter uma representação numa instituição literária. Mas eu entendo que ao contrário disso, a população gosta bastante, tem muitos leitores. A Turma da Mônica, por exemplo, formou e não só ela, né, vários outros quadrinhos, uma geração de leitores, e muitas vezes, se não a maioria das vezes, a porta de entrada para a literatura é por meio das revistas em quadrinho, né, a Turma da Mônica,
aquelas da Disney, ou mesmo aquelas mais atuais, né, de mangá, enfim, eu acho que essa literatura de fato merece um destaque e deve ser reconhecida. Tomara que a nossa academia volte a ter futuramente esse autor que é tão importante, já que não só escreve, mas também expressa a sua visão de mundo, a sua criatividade por meio do desenho. Uhum. Acho isso muito válido. Uma outra coisa também. Desculpa, Goiás, você ia falar? Não, é que eu ia perguntar. Eu vou fazer a pergunta, daí se for mudar, você volta para a tua. Mas a pergunta que eu ia fazer dentro dessa perspectiva é se você enxerga que as academias, elas são um movimento mais conservador ou mais liberal, né, no sentido de abraçar as novas formas de gêneros literários, etc. Ou existe uma tendência maior em ser conservadora e vamos manter o que tem, e para entrar você vai ter que provar que é muito bom. Né, eu acho que de maneira geral, as academias têm um perfil mais conservador. Aqui mesmo no Paraná, nós temos exemplos de academias que são mais limitadoras. Não queria falar limitada, mas limitadoras nesse sentido de considerar como literatura apenas a produção poética, o romance, o jornalismo. No entanto, nós precisamos reconhecer que há mais produção, nem sei se há mais produção, mas na verdade há muitos leitores também dos outros gêneros que devem ser contemplados. E a nossa academia, felizmente, tem uma visão mais aberta, no sentido de considerar como produção não só o caso, por exemplo, né, do Pichote, que esteve na academia, mas, por exemplo, nós temos pessoas na academia que são comunicadoras, né, que estão nos rádios, que tem uma experiência que não é só aquela da literatura artística. Por exemplo, nós temos um escritor que ele é da área... eu não lembro agora, mas enfim, ele entrou por meio de uma produção científica, então nem sempre isso nas outras academias tem uma aceitação grande, né? Não é por meio da mera produção literária, ainda que uma academia de letras exista de maneira ordinária para contemplar a poesia, o romance, mas não só, né? É importante que as outras produções estejam representadas. Talvez seja uma das questões que a nossa academia deva, ainda nessa questão aqui das outras produções, por exemplo, o nosso estatuto ele limita, por exemplo, que foi o caso, infelizmente, de um dos inscritos, nosso estatuto não reconhece os blogs como produção, no sentido de que possa, assim, ele não é reconhecido isoladamente de uma produção literária. A pessoa que quer participar da Academia Moronense de Letras, conjuntamente, ela tem que apresentar uma produção física ou eletrônica. Mas só o blog, por si só, não pode. Ainda, talvez seja uma coisa que nós precisamos melhorar no nosso estatuto. No entanto, também não é qualquer tipo de blog, né? Você não vai colocar lá o teu Facebook. Sim. O que eu ia perguntar aquela hora, mas eu acho que vendo até o caso de vocês dois já me responde, porque eu ia perguntar se, por exemplo, para participar da academia teria que ser pessoas de Campo Mourão, mas que nem você é de Piabiru e o Goya nem é daqui de Campo Mourão também, né? Então entra através do edital. Ou isso. Não tem que ser... Né, poderia ser alguém lá, sei lá, de Manaus, ou não? Tem alguma empecilho? Por enquanto, assim, a possibilidade para ingresso na academia ou a pessoa resida em Campo Mourão há pelo menos
2 anos, a partir contando no momento da inscrição, ou nos municípios do entorno. Entendi. Ou seja, Piabiru, Araruna, Luisiânia, Farol, Corumbataí do Sul, Barbosa Ferraz, Campina da Lagoa, né? É a região da Concan, então, seria, né? Não, é só do entorno mesmo. Que fazem... Entendi. Limítrofes. Limítrofes. Entendi. Estão no entorno de Campo Mourão. Entendi. Bacana. Então tem essa coisa. Eu não sei se vocês tinham falado, mas às vezes passou batido pra mim, mas era essa curiosidade. Porque daí eu fiquei pensando, né? Pô, mas os dois não são daqui, né? Então, assim... né? Mas que mas aí, no caso, eu resido em Campo Mourão, né? Não precisa ser nativo de Campo Mourão. Sim. Não, porque daí... Foi, inclusive, o caso de... o outro motivo de desclassificação foi justamente esse. Uma das candidatas não tinha ainda completado 2 anos de residência ou em Campo Mourão ou dos municípios que fazem... são limítrofes ao município de Campo Mourão, municípios do entorno. Sim, sim. É que a gente estava falando de quadrinho, eu lembrei do Will Leite, né? O Will Leite está aqui há um tempo, daí eu falei, o Will Leite era um cara dos quadrinhos que, né, seria bacana ter. Mas legal. Não, mas era essa a minha dúvida. Mas já tirou. Muito bem. E a gente está... assim, uma das propostas que nós temos é de... já começamos aqui nesse mês. A academia esteve presente aqui em Piabiru na inauguração de um espaço que é dedicado a cultura, a arte, o artesanato. A academia esteve aqui num projeto chamado Café com Letras, que nós já realizamos anteriormente em Campo Mourão, com uma barraca na feira criativa. Estamos ali seja para distribuir o livro de quem queira distribuir, seja para vender, ou seja simplesmente para tomar um café e conversar com os nossos acadêmicos, enfim, para que as pessoas saibam quem são os acadêmicos, o que eles fazem, o que eles produzem, e, se quiserem, né, podem adquirir a sua produção literária. Viu, o Fábio, né, você que está na presidência aí da AML, né? Por exemplo, para uma Bienal, né? Seria a academia que organizaria esse tipo de evento ou não? É um evento da fundação? Como que seria isso? Que aqui em Campo Mourão acho que tiveram 2 edições da Bienal, né? Depois acabou, não aconteceu mais. Como que é? Das outras vezes, eu estive participando, salvo engano, da última. A academia participou como uma entidade, enfim, que deu um suporte. Mas a organização, seja pela questão financeira, sobretudo, nós não temos condições materiais de realizar sozinhos uma Bienal. No entanto, sempre que essas iniciativas acontecem, a Academia Mouronense de Letras está presente. E isso, felizmente, é uma tradição nossa. Então, quando houver novamente, nós estaremos presentes com toda certeza. No ano passado, nós tivemos o encontro das academias. Foi ano passado, né, Anderson? Sim. Ano passado teve o encontro das academias de letras, que não é fácil organizar, ainda que sejam, né, um número bem limitado, e ainda assim a gente teve alguns contratempos, né, porque demanda bastante empenho, bastante esforço e bastante dinheiro, principalmente, para realizar isso. Então, no caso da Bienal, a gente torce para que isso volte a acontecer, e acontecendo, nós teremos disponibilidade para participar, para colaborar com aquilo que estiver ao nosso alcance. Legal. E tipo assim, na AML, por exemplo, não tem uma editora, né, da academia, né? Por exemplo, isso pode acontecer, digamos que vocês se reunirem, né, tipo, vamos tentar, sei lá, fomentar algo para a gente conseguir publicar obras dos nossos acadêmicos ou dos escritores e escritoras ao redor da gente e tal. Tem essa possibilidade? Isso pode acontecer? Tem uma ideia disso, sim, porque seria bem bacana, né? Tipo, não, lógico, hoje em dia você tem acesso muito mais fácil para
sei lá, publicar as coisas, né, por e-book, por exemplo. Infelizmente, o chat GPT é campeão em escrever livros que as pessoas muitas vezes nem leem e põem para vender, para publicar. Mas assim, seria um projeto muito interessante, né? Já pensou, talvez, uma editora, sei lá, apoiada pela academia, ou que surgisse dali, né? Como, não sei se isso pode acontecer ou não. Mas tem alguma ideia disso? Vocês já pensaram nisso? Ou... A academia tem, assim, uma tradição de fazer publicações, né? E quando isso acontece, considerando que nós não temos ainda uma editora, na academia, então a gente faz uma cotação, a empresa que tem a proposta melhor é a que vai ser responsável pela publicação e pela edição do livro. Mas, recentemente, a academia fez alguns lançamentos, um deles muito importante, que é um livro póstumo de um dos nossos patronos, que é o padre Pietro Poletto, um padre italiano, que escreveu. Uma das obras dele é sobre... Ele faz uma defesa sobre uma das possibilidades para a origem do latim. Então, ele é um livro muito interessante, né? Ele faz uns vínculos que tradicionalmente não se faz, com relação, ligando o latim de alguma maneira ao hebraico. Então, isso só se tornou possível por meio da academia, né, que foi um trabalho, seja para recuperar essa obra, seja para conseguir autorização para essa publicação. Nós nos esbarramos, por exemplo, com a questão dos direitos autorais. Para quem que a gente deveria pedir autorização para a publicação de obra de um padre? É para a família? É para a igreja? Mas, felizmente, nós não tivemos problema nesse sentido, o livro foi publicado. Além disso, nós fizemos uma publicação intitulada Ad Immortalitatem, que é o lema do nosso emblema, né, para a imortalidade, que traziam a biografia seja dos atuais ocupantes, sejam dos fundadores, seja, sobretudo, dos patronos das 40 cadeiras. E no ano que vem nós temos a intenção de atualizar esse livro, porque muita gente entrou na academia, muita gente saiu, e esse livro precisa ser atualizado e talvez ampliado, né? Mas eu acho que essa é, de fato, uma iniciativa que deve ser realizada, né? De publicar, fazer lançamentos, e felizmente a academia tem tradição nesse sentido. Paracildo Marques, que é um dos grandes nomes da literatura mouronense, teve uma obra que foi publicada pela Academia de Letras, né? Eu acho isso importante. Legal. E, por exemplo, a pessoa, digamos que tem um autor ou autora que tem pseudônimo, escreve com outro nome, né? Por exemplo, sei lá, que nem o exemplo lá da J.K. Rowling lá, que ela tem o pseudônimo dela, né? Harry Potter, mas tem outras coisas que ela escreve. Isso pode acontecer, por exemplo, tem um artista da cidade que você sabe quem é, mas ele escreve com outro nome, ou não, por exemplo, Frater Goya, digamos que lá ele tá como Anderson Rosa, mas ele vai publicar algo como Frater Goya, ele tem que publicar como Anderson Rosa, ou como que funciona isso? Não, anônimos, né, que nem o Fernando Pessoa. Tipo isso, sabe? Porque daí, assim... Um dos casos, além do Frater Goya, é o Max Moreno, né? O nome dele não é Max Moreno. É mesmo? Opa. Eu tenho que manter esse... conexão, saúde aqui. Tá. Peraí. Senão meu... Deixa eu ver. Aí, ó. O microfone tá cortado, Fábio. Aí. Pronto. Então é isso, né? A questão do nome não é tão relevante. Não é preponderante, não. Entendi. A gente já tem, além do Frater Goya, tem também o Max. E outros nomes também, por exemplo, mas se bem que isso não é outro nome, né? É a Cida Freitas, que foi a que pediu para sair. O nome dela lógico, é Aparecida, mas todo mundo só chamava, inclusive na lista de presença, só aparecia Cida Freitas. O nome que ela queria. Entendi. Bacana. Não, curiosidade. Eu vou pensando umas coisas aqui, eu vou perguntar. Tá certo. Legal. Mas, fala, Goya, eu te cortei, eu acho, de novo.
Não cortou, não. É porque é muito interessante você pensar nessa perspectiva, que você pode ter um único autor, né, com dezenas aí de obras, e que necessariamente ele nunca vai ser reconhecido, né? Se você não respeitar aí esses heterônimos ou pseudônimos, etc., Sim. ele nunca vai chegar a ser reconhecido. É verdade. Uhum. Não, então, é porque eu pensei mais pelo lance do nome, né, assim, porque geralmente quando você entra, fica o teu nome como acadêmico, né, daí eu fiquei pensando, pô, aí o nome real da pessoa, por exemplo, sei lá, eu fico pensando em nome artístico, sabe, assim, eu escrevo com esse nome aqui, é o meu trabalho, de repente, fiquei pensando nesse sentido, assim, sabe, mas legal. É interessante, porque, né, como que a pessoa vai ser mencionada depois, eu acho que isso tem que ficar registrado, né? Como que ela gostaria de ser lembrada pela academia. Sim. Daí, Fábio, eu te faço uma pergunta, porque daí eu acho que a gente vai meio que caminhar aqui para um final. Daí deixa eu te fazer uma pergunta assim, quais são as próximas iniciativas que a gente tem na AML que você gostaria de deixar já o público ciente, né? Tipo, preparem-se para as novas aventuras da AML. Né? Então a gente tem aí o concurso internacional de poesia, que as inscrições é até 12 de agosto, é isso? Isso, até dia 12. Né? Então já está pipocando. E depois disso temos mais o que no cardápio? Bom, então depois do recebimento das inscrições, nós temos ainda um período grande, principalmente agora que vem e a professora Edicléia, que tem se dedicado bastante, já está se divertindo bastante no sentido de que a gente tem recebido várias inscrições, felizmente, poucas, é preciso dizer que poucas da nossa região. Salvo engano, acho que não tem nenhuma ainda da nossa região. Então, inclusive, hoje a gente tentou divulgar para ver se mais poetas e poetisas da nossa terra se inscrevam, porque não faz sentido a gente promover a literatura, a poesia no mundo inteiro e aqui o nosso pessoal não ter acesso a isso. Então, nós estamos fazendo agora um trabalho de divulgação maior na nossa comunidade. Então, as poesias vão passar pela avaliação e no ano que vem é que haverá, então, a cerimônia de premiação. Depois disso, nós temos em setembro a premiação, o prêmio outorga do troféu José Moser, será a terceira edição do troféu. A primeira foi ofertada em 2019 para para representantes da categoria profissional, foi para artistas plásticos. Então foram premiados 15 artistas plásticos na primeira edição, foram representados artistas de Campo Mourão, de Piabiru, de Mamborê e de Nova Tebas, né, que responderam positivamente, ao nosso convite para que tivessem representantes nessa premiação. Foi uma noite muito bonita, porque muitas vezes talvez a única possibilidade que alguém possa ter de ser aplaudido, ser reconhecido, ter o seu nome, enfim, registrado por uma academia, porque muitas vezes acontece de grandes nomes não serem devidamente aplaudidos em vida, né? Isso é importante. Depois, excepcionalmente, a academia ofertou o troféu José Moser para uma categoria não diretamente ligada às artes, que foi, inclusive, após o contexto da pandemia, foi para os profissionais de saúde. Uma cerimônia bonita que aconteceu no anfiteatro da Unespar. E nós estamos agora no processo, nessa semana, inclusive, de definição de qual categoria será aplaudida, será reconhecida pela academia no dia, salvo engano, dia 25 de setembro. Além disso, no ano que vem, nós vamos dar posse para o sucessor da cadeira número 8, ou sucessora, na verdade sucessora, porque todas as 4 candidatas são do gênero feminino, então vamos saber quem será a sucessora dessa cadeira e vamos dar posse aos membros honorários que foram eleitos na semana passada.
professor Wilson Moura, foi meu colega do curso de letras, e foi, sobretudo, meu professor na graduação. O Gilbertinho, que é uma figura muito conhecida em Campo Mourão, teve um papel fundamental, importantíssimo, no processo de redemocratização. E o nome dele aparece lá como um dos não diria perseguidos, mas de alguma maneira sim, né, pela ditadura militar, na medida que ele foi... os militares estavam de olho no Gilbertinho, né, é uma figura que merece esse destaque, talvez pela academia, não exatamente por essa questão, mas pela sua produção literária e principalmente pelo papel que ele e os demais tiveram no processo de criação, de fundação da Academia Mouroense de Letras. E, por fim, o último membro que foi eleito na semana passada, junto com o Gilbertinho e o professor Wilson, é o Noel Meirelles Cardoso. Atualmente ele reside em Maringá, é um poeta, foi diretor de teatro, foi ator, aqui em Campo Mourão, né? E agora reside em Campo Mourão, em Maringá, entanto, também teve um papel de destaque na criação da Academia Mouroense de Letras. Então, no ano que vem, tomarão posse, no dia 21 de maio, que é o Dia da Língua Nacional e dia do aniversário da nossa academia, vão tomar posse a sucessora da cadeira número 8 e esses 3 membros honorários que passam a inaugurar oficialmente essa nova modalidade de associação, né, da nossa academia, que são os membros honorários. Até o final do ano nós vamos dar abertura também para os membros correspondentes. É uma categoria que visa, ter divulgadores, ter pessoas que estejam ligadas à academia para que possam divulgar as nossas ações, principalmente os concursos, né, os concursos literários. Então vai ser aberto um edital público para recebimento de candidaturas para essa categoria, que deve tomar posse também não sei se nesse ano, no ano que vem, isso o colegiado depois define. Mas esses são os principais pontos, né? E uma iniciativa que nós estamos ensaiando, que é a da... esqueci. O lançamento da atualização do livro Ad Immortalitatem, que fala dos membros, né, das cadeiras, sobretudo das 40 cadeiras da nossa academia. Então é isso. Portanto, tem muito trabalho pela frente. Eu sempre defendi um modelo de academia que usa a Pellerini, a nossa Pellerini, não sei se está aqui agora, não como um objeto de adorno, tô vendo aqui minha Pellerini. É que o meu quarto é uma bagunça. Mas estou dizendo assim que eu entendo a academia e qualquer instituição que tenha como finalidade a promoção da literatura, a arte, enfim, que a Pellerini não seja um mero adorno, né? Sei lá, uma coisa que incensa quem usa, quem está sendo, né, revestido por ela, mas como um avental. Isso eu fiz questão de mencionar no discurso de posse, né? Seja dessa gestão quanto da outra de 2018, porque quem não tem né, não tem a disposição para o trabalho, não é na academia que a pessoa tem que estar, porque a academia tem que ser esse lugar de trabalho, de serviço, de fazer com que a nossa instituição tenha uma importância social, porque ela tem uma responsabilidade que é muito grande. As pessoas enxergam os acadêmicos como referências, então, e essa referência não pode ser como de santos no altar, né? Mas alguém que está à disposição para servir, para promover, por meio do trabalho, a poesia, os livros, sobretudo, a literatura de maneira geral, seja ela em quadrinhos, seja ela tradicionalmente, como se concebe a literatura na maioria das academias, mas principalmente
é isso, né? Que a academia tem que ser um espaço que fomente, por meio do trabalho voluntário de cada acadêmico e de cada acadêmica, esse fazer que nós tentamos realizar. E outra questão que a gente tem tentado dinamizar na nossa academia, e felizmente os colegas têm dado uma resposta muito, muito positiva, é de que as nossas reuniões não sejam todas elas meramente burocráticas, né? Mas que haja espaço para promoção da poesia, da literatura, de tudo isso que dá sentido à existência da nossa academia. Uhum. Massa, legal demais. Fábio, prazer, cara. Eu não te conhecia, né? Conheci agora aqui. Prazer é meu. Muito obrigado pelo espaço. Poxa, a gente que agradece, cara. Assim, e é legal de conhecer, né, como que é o trabalho, porque a gente sempre escuta falar, né, da academia, a gente aqui da cidade, né, ou até da academia brasileira também. E é legal saber como é que funciona, né? Assim, que nem você falou, né? Tipo, a diferença daqui para, vamos dizer assim, para nacional talvez o funcionamento, a ideia principal é a mesma, né? Promover a literatura, né? Seja ela local ou, né, da onde está. É bacana de conhecer como é que funciona, né? Assim, muito, muito legal. Eu fiquei bem quietinho ouvindo aqui, só curtindo. E eu agradeço também, né, Goya, sempre estamos junto aí, né? Esse papo hoje, né, para você que está ouvindo, era para ser presencial. Infelizmente não pôde por motivos de força maior, né? Mas ainda vamos gravar brevemente aí nos estúdios Copacabana. Vulgo Casa do Goya. Isso. E é muito importante assim, tornar a academia popular, né? Eu acho que nesse papel, acho que o Bico do Corvo funciona como um meio de divulgação do trabalho da academia, né? Uhum. Porque a academia, eu acho que das diferenças da nacional para a local, uma delas é que a gente tem uma responsabilidade em divulgar os nossos autores, né? E preservar aquilo que é produzido aqui. Uhum. Né, como foi citado aí o José Mozart, né, para que eles não caiam no esquecimento e que não virem só uma coisa do passado, alguém que existiu, mas ninguém sabe quem é, né? Porque de repente a gente tem muita coisa a apresentar para o mundo e que se não for o trabalho e o esforço do MAML, talvez nunca seja conhecido ou lembrado. Então funciona como guardiã da memória local, da memória literária local, né, e principal incentivadora. Pelo menos é como eu vejo, né? Exatamente. E, mais uma vez, eu queria também agradecer o Fábio pela disponibilidade, e eu quero ver se a gente faz com, se não todos, a grande maioria dos membros da AML, para cada um contar um pouquinho da sua história e a gente conhecer, porque até então, né, nós temos 39, né, os 39 membros e o morto rotativo, como diz o Milor Fernandes, mas que precisa ter um rosto. Acho que essas pessoas vão dar um rosto e um colorido para quem é a AML, porque ela é a somatória desses esforços, né? Exatamente. Eu quero agradecer muito ao Dr. Goya, ao Marcelo, por esse espaço, e agradecer o Frater também, por isso que ele acabou de falar, né, de abrir esse espaço, o Bico do Corvo, para os membros da nossa academia. Eu não digo que eu estranho, porque o Cleverson já esteve aqui, eu ouvi a participação dele, muito boa. E eu acho que é isso, né? Talvez nem nós da academia conheçamos os demais colegas, senão por meio desse espaço que você generosamente vai ceder para que a gente possa, enfim, falar um pouco da nossa trajetória, falar um pouco da literatura. Isso é muito válido. Muito obrigado. É isso aí, gente. Até